A paz de Alcha. Hoje é 3. Hoje é 4 do 6, né? Mês 6. Gratidão, papai, 2023. O irmão de Cleito que já ligou os motores, né? Tem que dar uma acelerada. Não é só ligar, não. Tem que dar uma acelerada. Assim seja. Vamos lá pegar a passagem que o irmão estava lendo lá em Romanos. Não, Romanos não, vamos pegar aí Alcha. É muito importante a gente inculcar esse ponto aqui, sabe, irmãos? É muito importante inculcar esse ponto, ok? Nós estamos aprendendo que o quê? Que o corpo que veio ali há 2000 anos atrás, aquele que morreu no madeiro, é o corpo do próprio Ial visível, né? É o corpo de Ial visível, entendeu? Então, quando a gente lê aqui, como o irmão nos instruiu, com relação a um rebento brotará de suas raízes. A raiz é Ial invisível. E o rebento que brota é Ial visível, né? O rebento que brota. E sobre ele repousará os 7 espíritos de Ial, né? Então, os 7 espíritos de Ial ali é em Alcha, que nós aprendemos, né? Inclusive, no Desafio Kids, a gente reformulou 2 perguntas, né? Nós colocamos lá quem era o cordeiro do desafio anterior, né? Lembrando que são 2 cordeiros, mas o intuito do primeiro desafio era falar quem era o cordeiro que foi sacrificado por nós, entendeu? Só que a gente estava lidando com crianças, né? Tem os irmãos que lembrar que é com criança que a gente está lidando. Então, com criança a gente já sabe, mas com criança também tem que ensinar da forma, do jeito que nós aprendemos, né? Então, agora nós colocamos lá quem são os 2 cordeiros, né? Quem são os 2 cordeiros? Que é Ial visível e Alcha Micael, ok? Quando nós pegamos aqui, você vê que o espírito Yalcha, ele habita nos 2 cordeiros, né? Por quê? Ó, o ramo sairá do tronco de Jessé. O tronco de Jessé, aquele ramo que sai do tronco de Jessé, a gente sabe que é Yalcha, que é Micael, né? Vamos dizer assim para vocês entenderem. O ramo é Micael, aquele que vem no final dos tempos, nascido de mulher, conforme está escrito em Gálatas 4, né? Vamos abrir lá rapidamente Gálatas 4? Gálatas 4. Página 2035. Está abrindo aí a chave. Gálatas 4. Versículo. Pode pegar o versículo 1, né? Esse aqui é o que a gente está aprendendo nesses últimos dias, né, irmão? E a necessidade de a gente inculcar esses pontos aqui, igual o irmão de Cristo falou. A gente tem que inculcar, né? É igual o desafio Kids. O desafio Kids não é só ali marcar um ponto no sábado e depois na segunda-feira já esqueceu. O desafio Kids é você treinar sua criança para inculcar na cabeça dele aquelas perguntas, ok? Gálatas 4, diz assim, ó. Ora, eu digo, enquanto o herdeiro é menor, embora dono de tudo, embora ele seja dono de tudo, em nada se difere do escravo, de um escravo, né? Está aqui na terra na tradução de um servo. Ele fica debaixo de tutores até a data estabelecida pelo seu pai. Você está vendo que a data estabelecida é pelo seu pai? Está vendo? A data estabelecida pelo seu pai? Não é? A data estabelecida pelo seu pai? Ó, assim também nós, quando éramos menores, estávamos reduzidos à condição de escravos debaixo de elementos do mundo. Ó, quando, porém, chegou a plenitude do tempo, Ial enviou seu filho,
nascido de mulher, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção filial. Quando pegamos aqui que ele é nascido de mulher, não pode estar falando daquele primeiro que veio, porque o primeiro, ele claro, né, ele nasceu ali de Miriam, mas ele não teve um ato, né, para ser descendente ali, para fazer parte ali da genealogia ali que está escrito em Lucas. Vamos abrir na genealogia rapidamente? Lucas 3, né? Lá em Gálatas fala assim, ó, nascido de mulher, né? Nascido de mulher. Em Lucas 3 fala assim, Lucas 3, versículo 23, ó. Ao iniciar o seu ministério, Yahshua tinha mais ou menos 30 anos. Era conforme se supunha, né? Não estava falando daquele que nasceu ali da barriga de Miriam. Não estava falando daquele que nasceu ali na barriga de Miriam. Porque o que foi nascer da barriga de Miriam foi esse daqui, ó. Que está escrito aqui, ó. Em Lucas 1:31. Fala assim, ó. Esse conceberá no teu seio. Ó. Eis que conceberá no teu seio e dará à luz e chamarás com o nome de Yahshua. Ó, conceberá no teu seio e dará à luz um filho, e o chamará de Yahshua, e ele será grande, será chamado de Filho do Altíssimo, e o Mestre lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará na casa de Jacó para sempre, e o seu reinado não terá fim. Esse aqui que foi introduzido ali na barriga de Miriam, né? Esse que foi introduzido na barriga de Miriam, não é esse que está aqui na genealogia. A genealogia aponta para aquele que viria no final dos tempos, nascido de mulher. Então, nosso mensageiro hoje, ele é literalmente descendente de Davi, né? Seu pai. Literalmente descendente de Davi, seu pai. Assim seja? Assim seja. Tá mais quente? Tá muito baixo aí. Tá bom aí, irmãos, aí atrás, tá dando pra enxergar bacana? Tá dando. Sou meio baixinho, irmão, puxar os mais altos pra vocês enxergarem. Com essa Você mesa acha que é aqui, bom ficar do seu lado? Não, não é que você tá sentado, acho que não é que você tá sentado. Acho que nós vamos... A paz de Yahshua, chamados irmãos. Que Yahweh continua nos abençoando, né, irmãos? Pra gente continuar a boa obra a qual ele iniciou na vida de cada um de nós, né? A boa obra a qual ele iniciou na cada um de nós. Por que ele iniciou essa boa obra a cada um de nós? Por isso que a gente vê que há necessidade do crescimento da igreja. A gente vai abrir aqui em 1 João. Isso mesmo, 1 João. Vamos abrir em 1 João. A gente entender o crescimento, a necessidade, o quanto que nós estamos crescendo, irmãos. E a gente saber que tudo aquilo que não é de Yahweh é tirado do nosso meio. E o que é de Yahweh permanece no nosso meio. Foi uma das ministrações maravilhosas, a qual o papai ele trouxe. E nós vamos compreendendo gradativamente porque muitos foram ficando, e a gente vai entendendo por que saíram. Porque não era daqueles que eram de Yahweh. Porque aqueles que é de Yahweh estariam no nosso meio, permaneceriam em nosso meio. Abre na Bíblia King James na sua, irmã Bruno. Na King James na sua, por exemplo, para mim, vou precisar da tradução dela também. 1 João. 2.130. Irmã Bruna está adiantada. 1 João, capítulo 2, versículo 18. 1 João 2, 18. 2.136. Fala assim, ó. Filhinhos, é chegada a última hora, tempo do fim.
Quando fala a última hora, tempo do fim. Filhinhos, é chegada a última hora. Ouviste dizer que o antimachista deve vir. E já viram muitos, né? Já viram muitos, aqueles que falam pelo quê? Pelo espírito do erro. Aqueles que falam pelo espírito do erro. Exatamente isso, aqueles que falam pelo espírito do erro. E todos aqueles que deram boca a Satanás, deram boca às coisas que não é de Yahweh, Yahweh ele o que? Ele tira. E já viram muitos antimachias, né? Vai reconhecer que é chegada a última hora. Eles saem do nosso meio. Tá vendo que às vezes cresce junto, faz parte junto? A gente tira a condição celestial, que quando a gente pega ali, Lúcifer, ele estava no meio também da criação do sexto dia, mesmo sendo criado no quinto dia, mas andavam, eles estavam ali. A gente vê a condição terrenamente quando a gente pega a condição de quem? A gente pega a condição de Caim e pega a condição de Abel. Ali estavam juntos. Eles saíram do nosso meio, mas não eram dos nossos. Se tivessem sido dos nossos, teriam permanecido com... E estão mostrando, não são dos nossos. Quando a gente fala não são dos nossos, não são de Yahweh. Porque aqueles que são de Yahweh, eles ouvem a palavra de Yahweh. Eles praticam a palavra de Yahweh. Eles vivem a palavra de Yahweh. Se tivessem sido dos nossos, teriam permanecido conosco. Mas era preciso que se manifestasse. Mas era preciso que se manifestassem. Que nem todos eram dos nossos. Nem todos eram dos nossos. Agora eu vou pegar na tradução aqui na Bíblia King James, que é do irmão Bruno. Aqui fala no 20. Que a tradução aqui na King James está melhor. King James, igual o irmão Charles foi lá. Os irmãos, vou falar aqui, ó. Aí fala aqui, ó. Vamos ler na Yahushalá. Fala assim, ó, no 20. Vós, porém, ó, tá falando para a igreja. Vós, porém, tedes recebido a unção. Vós, porém, tedes recebido a unção, que vem do santo. Tá vendo? De uma pessoa. Recebeste a unção que vem do santo. E todo vós possui a ciência. Aí a tradução na King James está melhor. Na King James, ó, aqui para você ver o que fala aqui, ó, no 20, ó. Entretanto, vós tedes uma unção que procedeste da parte do santo. E todos tedes pleno. E todos tedes pleno conhecimento. No caso, o conhecimento dele. O pleno conhecimento. Aí o irmão Marco Beethoven ele te trouxe na sexta-feira a condição que quando você lê em Efésios 4, que a gente lê, a gente vê ali em Efésios 4 que a gente vê que a gente chega no pleno. A gente sabe que é alcançar e alça, mas é necessário chegar o conhecimento também, a fé. É com a fé como um grão de mostarda. Alcançamos a fé do grão de mostarda. Vamos lá em Efésios 4, irmãos. 2044. Porque é uma hierarquia, irmãos. Então, por que eu estou falando isso? Porque quando a gente vê hoje, a igreja hoje, o crescimento da igreja, essa necessidade. Está escutando aí atrás, irmão Alberto? Está dando para escutar bacana, irmãos? Então, quando a gente vê o crescimento da igreja, a gente vê a igreja crescendo, os irmãos afiados, os irmãos ali manuseando bem a espada, toda a dedicação ali da gente ver dos irmãos que preparam o luminar, do irmão Shaul que cobre em cima dos irmãos ali também para sair bem feito, tudo com muito zelo, irmãos, com muito temor a Yahweh. E é por isso
que a igreja ela vai alcançando o conhecimento, ela vai chegando esse conhecimento. Deixa eu vou tomar água tudo, depois deixar de irmão. Tomar. Essa necessidade, por quê? Por isso que a gente vê a igreja como ela vai crescendo, a igreja sólida. Mas por isso que a necessidade de o quê? De Yahweh ele tirar tudo aquilo que não é dele do nosso meio. Estavam no nosso meio. Mas igual a palavra fala, que mas não era dos nossos. Não era dos nossos. Aí no 20 fala assim, entretanto vós, aí fala para a igreja, aqueles que são. Entretanto vós teja a unção que procedeste da parte do santo. Por que tem a unção que é tirada da parte do santo? Porque é onde que entra a condição do temor a Yahweh. Porque é tirado parte. Eu ouço as ministrações, eu fico assim, eu pego todo detalhe que o irmão Marco fala para os irmãos, irmão Shaul, irmão Bruno, eu vou pegando uns pontos, vou anotando, irmãos. Isso é crescimento, porque também serve para mim. Aí o irmão Marco perguntou para o irmão Carlos Alberto, irmão Carlos Alberto, ali você recebe ali a unção, né? Recebe ali de quem? Quem você está recebendo a parte do Espírito? É de Micael, que ele veio no que? Na sexta era. Que ele compartilha o quê? Ele compartilha conosco, ele compartilha com a igreja o quê? Que ele tem o pleno conhecimento do temor a Yahweh, ele compartilha, é o que a igreja ela necessita. É o temor a Yahweh. E é o temor a Yahweh. E é por isso, irmãos, que quando a gente pega aqueles que não são de Yahweh, eles não permanecem e são espinhos, é porque não tem o temor a Yahweh. Eles não guardam a palavra de Yahweh. Porque já são destinados à perdição. Porque por dentro não tem nada. É a condição do fariseu. São bonitos, mas por dentro eles não têm nada. Tem morte. A condição. Mas ele tira, irmão. Você sabe por quê? Porque a boa obra que ao começou, ele irá de concluí-la. Assim seja. A gente vai terminar depois que a gente faz o invocar. Vamos estar fazendo o invocar, amados irmãos. É verdade. Só um link, irmão, quando você falou ali sobre aqui, ó. Entretanto, vós tendes a unção que procede do santo, da parte do santo. E todos tendes o pleno conhecimento. Como nós pegamos em Gálatas, fala assim, ó, é por isso que sois filhos, e Yahweh enviou em vosso coração o Espírito do seu Filho, quer dizer, o Espírito do temor. É exatamente isso, gratidão, João. Então, irmãos, é grandioso a gente compreender esses pontos. É grandioso a gente entender por que estou falando isso com os irmãos. Porque cada dia que passa, quando a gente ouça as ministrações, a gente ouça os desafios dos irmãos respondidos, a gente vê o quanto que todos os irmãos estão bem alinhados. Mas por quê? Porque está se cumprindo a palavra que fala, que é o quê? Uma só fé, uma só unção, né? Um só batismo, uma só imersão, e o quê? E um só mediador, é isso mesmo? Vamos abrir lá, tá onde, irmão Shaul? Caça pra gente aí. Caça essa passagem pra gente, irmão, se os irmãos acharem. Mas está em Efésios. Está em Efésios. Efésios 4, 5, exatamente isso. Vamos lá, em Efésios 4, 5. Efésios 4, 5. Página 2040.
3. Efésios 4, 5. 2043. Estou com som livre, meu irmão, você vai reparar aqui. Efésios 4, 5, né? A gente vai começar da parte do 1. Efésios 4, da parte do 1. Na King James, irmão? Eu estou na King James, irmão. Na King James. Efésios 4, 1. Fala assim. Aqui fala aqui, ó. Você sabe porque eu gosto aqui nessa condição aqui da King James? Porque fala aqui, ó, na Yal Shalom, não fala aqui, ó, a unidade da igreja. Olha o título. A unidade da igreja. Como é que está na Yal Shalom o título? Apelo à unidade. Aí você vê que quando você pega em Efésios 4, que fala a unidade da igreja. Tá vendo? Porque a igreja, igual eu estava escutando a ministração do irmão Marco, aí falando. Porque a gente quer entender que o corpo, né, é a igreja. Quando fala de Efésios 4, a gente entende o quê? Que buscamos o quê? O pleno conhecimento, falando assim que a qual o corpo, que é a unidade da igreja, que é o que a gente vai ler aqui. E ao Shalom não fala. Aí fala aqui, ó. Portanto, eu prisioneiro no mestre, quando fala eu prisioneiro, é a igreja. Já o Paulo falando, ele na condição, ele estava preso, a igreja prisioneira no mestre. Quem é o mestre? O Espírito. Quem é o Espírito? Hoje, nosso meio, Micael. Portanto, eu, prisioneiro no mestre, suplico-vos que andeis de modo digno para o chamado que recebestes. Está vendo? Nós fomos convocados, nós fomos chamados para uma missão. Foi um dos estudos assim, mais maravilhosos quando a gente começou lá atrás. Porque a gente o quê? A gente foi chamado para uma missão. A gente fomos chamados para uma missão. 2. Com toda humildade, mansidão, com paciência, suportando-os uns aos outros em amor. Entre a condição de Filadélfia, que é o amor entre irmãos. Aponta tudo para Filadélfia aqui, irmãos. Mostra para Filadélfia, porque aí a gente vai dando a continuidade para os irmãos verem. Procurando cuidadosamente manter a unidade, ó, tá vendo? A unidade do Espírito no vínculo da paz. Tá vendo? No mesmo Espírito. No mesmo Espírito. Há um só corpo e um só Espírito, da mesma forma que a esperança para que qual fostes chamados é uma só. Então aqui, irmãos, para os irmãos compreender que se nós estamos na mesma unidade na fé, conforme o título fala, a unidade da igreja, e a qual o Espírito ele está compartilhado, traz em nós o que? O temor aial, porque ele vem na sexta era, na arte do temor, a qual é compartilhado na igreja. E a igreja, ela o que? Ela passa dar, oferecer uns aos outros o que? O amor pelo Espírito e principalmente aial, o temor aial. O temor aial. O temor aial. Por isso, irmãos, que quando a gente vê os que saíram, porque a gente fica triste, porque a igreja, porque Filadélfia que exerce o amor, Filadélfia que a gente vive a comunhão entre irmãos, a unidade da fé, e quando você vê aqueles que saíram, você fala assim, será que a obra está
está sendo concluída, mas Yahweh fala assim, é necessário, para depois que esses saiam, sejam arrancados. É necessário, para que depois eles se manifestem, para saber aqueles que são de Yahweh e os que não são. Para saber os que são de Yahweh e os que não são. Por isso que é grandioso. Hoje, quando eu leio a passagem de 1 João ali 2, que fala, filhinhos, há muitos antimachistas têm vindo, falando pelo espírito do erro, né? No caso, por isso que fala vários antimachistas. Mas é necessário. Mas fala, vós, a qual recebestes o quê? A unção, a qual recebestes a unção, para o quê? E a plenitude. No caso, recebendo a porção dele. Nós recebemos uma porção dele, a qual fazemos diferente. Agora nós vamos invocar, irmãos, para a gente dar continuidade. Essa Bíblia é sua, né? Só que é boa, né? Vou levar Yahusha! Oh, Yahusha! Oh, Yahusha! Oh, Yahusha! Oh, Yahusha! Oh, Yahusha! Porque tu é o nosso Pai, e assim seja feita a vontade do Papai Yahusha. Papai, te agradecemos, ó Pai. Se estamos de pé, é porque tu nos sustentaste, ó Pai. Somos gratos porque tu tem colocado o teu anjo, ó Pai, para falar para a tua igreja. Se somos esclarecidos, é porque tu nos escolheste para ser esclarecido as tuas palavras, ó Pai. Sabemos que esse mundo está sedento de uma palavra a qual os teus filhinhos, ó Pai, estão sendo regozijados. Nós estamos sendo alimentados com esse maná. Ó, papai, como somos gratos. Obrigado pela vida do nosso papai, a qual tu tem levantado, colocado, para conduzir a tua igreja nesse deserto. Sim, papai. Sabemos que não é fácil, porque no deserto nós temos a tentação. No deserto nós temos a provação. Mas nós temos a fé, ó Pai. Sim, papai. Nós temos a fé. Gratidão. E esta fé que nós temos, ó Pai, é que nós veremos a nossa redenção. Somos gratos, papai. Sou grato pela vida do irmão Shaul, a vida do irmão Marco, a vida do irmão Bruno. Papai, porque tu nos colocaste para ajudar à frente dessa obra. Ao nosso papai. Somos gratos, papai. Sou grato à igreja, papai. Que do nosso meio, papai, que esteja somente, ó Pai, aqueles que realmente querem viver a tua palavra. No nosso meio, ó Pai, você possa tirar tudo aquilo que embaraça, ó Pai. Que no nosso meio, ó Pai, possa haver somente aqueles que quer regozijar, que quer realmente viver o teu temor, Yahweh. E assim seja feita a vontade do Papai Yahusha. Grato a Yahusha, grato a Yahweh. Grato a Yahusha, grato a Yahweh. Grato a Yahusha, grato a Yahweh. E assim seja feita a vontade do Papai Yahusha. Assim seja. Efésios 4. Para você completar Aí vamos continuar, irmãos, a nossa leitura que nós estávamos lendo em Efésios 4. Efésios 4. Na Bíblia,
King James, viu? Aí fala assim, né? Porque nós estamos tratando da unidade da igreja. 4:1, né? Portanto, eu prisioneiro, né? A igreja, prisioneira no mestre, o Espírito, suplico-vos que andeis de modo digno para com o chamado que recebestes, com toda humildade, mansidão, com paciência, suportando-vos uns aos outros em amor, procurando cuidadosamente manter a unidade do Espírito no vínculo da paz. Há um só corpo, gratidão. Há um só corpo e um só Espírito, da mesma forma que a esperança para a qual fostes chamados é uma só. Há um só Mestre, uma só fé, um só batismo, ou no caso uma só imersão, um só Iau, e Pai de todos, e sobre todos, por meio de todos, em todos. E cada um de nós foi concedido a graça conforme a medida repartida por Iauxa. Tá vendo? Repartida. Então isso é maravilhoso, né, irmãos? Isso é, a gente vê compartilhado na igreja. Aí a gente compreende o Efésios lá, que aí a gente vai sim ler na Yahushalã. Efésios mesmo. 2043. 2043. Efésios 4, né? Aí a gente vai ler aqui, ó. No 13. 2044. 4:13. Até que alcancemos todos nós a unidade da fé. Aí lembramos que nós estávamos lendo que é compartilhado. A unidade da fé. Aí a gente vê a unidade da fé. A fé é como um grão de mostarda. Exato. Então nós temos que ter essa fé como um grão de mostarda. Por isso que fala, até que alcancemos todos nós a unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Yahusha. O estado de homem perfeito, à medida que a estatura da plenitude de Yahusha. Aí aqui, ó, fala, assim não seremos mais crianças, joguentos de ondas, agitados por todo vento de doutrina. Tá vendo? Quando a gente fala de vento de doutrina, a gente entende que é o quê? Que é vento de demônios. Que é jogado vento de doutrinas. É por isso que a gente vê esse mundo aí que está o quê? No erro. Por quê? Porque eles são agitados por esses ventos de doutrinas. Cheio de o quê? De costumes. Cheio de costumes nas igrejas hoje. Cheio de doutrinas. E essas doutrinas hoje, que tem o quê? Que tem o quê? Tem matado a vinha. Por isso que a gente vê hoje, aí fora, são várias formas de pensamentos. Todos eles servem o mesmo Jesus, servem o mesmo Zeus. Mas aí a gente pega e faz uma observação. Você pega que todos têm um costume diferente. Igual uma vez eu conversei com um cliente meu, né? Ali, pastor, falei com ele. Interessante. Se a própria palavra Iau está falando que não pode haver divisão no corpo. O que nós acabamos de ler ali em Efésios 4? Há o quê? Uma só fé, um só corpo, né? Uma só imersão. Se é uma só, aí a presbiteriana eles fazem aspersão. Quem sabe o que é aspersão? Que chegou a irmã Júlia. O que é aspersão, irmã Júlia? Isso. Porque às vezes eu falo assim, às vezes os irmãos nem sabem o que eu estou falando. Aí tem que perguntar para os irmãos, porque isso é sério. Porque são costumes que eles vivem, a qual isso mata o corpo. O que é aspersão?
Aspersão. Exatamente isso. Eles trazem isso dos antigos, né? Porque eles pregavam na região fria, francesa, em alguns lugares da Alemanha, frios. E eles pegavam, o que eles faziam? Eles alegavam, porque é muito frio o lugar, não precisavam fazer o quê? Não precisavam fazer a imersão. Aí eles faziam aspersão, irmão Ronaldo. Então, Ial não quer saber, irmãos. Quem ser conforme Ial falou. Uma só fé, um só batismo, que é uma só unção, uma só imersão. Então, da partir que você deixa de fazer aquilo que Ial mandou você fazer, você está fora. Por isso que quando a gente veio fora, está essa divisão. E aí a gente lembra qual que é o significado da palavra Babilônia, irmão Elbert. Qual que é o significado da palavra Babilônia? Já falamos tantas vezes, isso foi um estudo tão antigo. O significado da palavra Babilônia. Hã? Confusão. Exato. Confusão. Babilônia quer dizer confusão. E ela fez uma mistureba. Ela bateu no liquidificador, fez uma mistureba no meio desse povo. E fica todo mundo aí, ó. Todo mundo, eu recebo pessoas lá no meu trabalho, eu fico assim, gente, é tanta forma de pensamento diferente. Não, irmão, mas é porque aí mudou. Aí você fala assim, irmão, fala o seguinte, olha lá em Mateus. Mateus fala assim que apareceu lá o quê? Eles foram criados por uma estrela e fala que já voltaram para horóscopos. Aí fala que apareceu o que lá? 3 reis magos que foram oferecer o quê? Oferecer lá, não gosto de falar, as oferendas lá para Jesus Emanuel. Foi para Jesus Emanuel mesmo. Porque no de Lucas não tem nada disso. Por quê? Não tem nada disso no de Lucas, mas tem no de Mateus. Porque quando você pega no de Lucas, aí você pega lá em Apocalipse 21, fala o quê? Fala assim, que não entrarão os magos, os videntes, os feiticeiros, os idólatras. Você está falando que não vai entrar nada disso? Aí eu viro para ele e falo, irmão, então você vai ter que me explicar por que está aqui em Mateus que fala que foi levado 3 reis magos. Mexia com o quê? Magia negra, magias. Oferecer oferta. Só se for para Jesus, porque de coração Ial não ia receber nunca. Então, irmãos, por que eu estou falando isso para a igreja? O quanto que nós crescemos. Isso é um crescimento assim muito grande, nós assim andamos gradativamente, de uma forma assim que hoje a gente para. Irmãos, não há outro evangelho, não há outra palavra. Se quem não está entendendo, quem não entendeu, lamento. Não é de Ial. Porque Ial, aqueles que são dele, são esclarecidos e compreenderão, conforme Daniel 12. Os esclarecidos compreenderão. E quando você fala assim, eu estou entendendo essa palavra. Você está falando, eu sou de Ial. Quando você fala, eu estou compreendendo essa palavra, eu sou de Ial. E é um dos maiores regozijos que eu tenho meu, porque quando papai foi a primeira vez que eu conheci papai, ele trouxe uma palavra diferente. E eu lembro que quando a irmã Lucinha foi levar o Samuel para cortar o cabelo, e a irmã Lúcia, e ela pegou eu falando no salão, e ela falou assim, você vai gostar de conhecer o meu marido. Você vai gostar de conhecer o meu marido. Eu, por quê, senhora? Ela falou assim, ele tem a mesma visão que você sobre igrejas, porque eu já não estava congregando mais. Eu já estava indignado, e chegava pastor para sentar, e eu falava mesmo, a qual estava tudo errado da forma que eles estavam pregando. Aí no dia que papai ele foi tão manso,
tão manso, irmãos, tão manso, tão manso, tão manso, que eu falei assim, para mim mesmo, eu falei assim, esse homem, ele fala por Iau. E é tão maravilhoso que a primeira vez que ele foi lá, e eu lembro que ele pegou, poucos dias depois, ele me chamava para nas reuniões e eu não ia. Eu tinha até recente o áudio gravado, que eu queria realmente mostrar para os irmãos. Eu fiquei com esse áudio gravado um bom tempo guardado, por quê? Porque ele não me conhecia, eu não conversava com ele, ele foi uma vez só. Ele me cobrou de uma forma tão severa. Ele falou assim, irmão, para quem quer ser ascendido, para quem quer ser arrebatado, as suas atitudes não estão sendo condizentes. E ele foi falando muitas coisas, e eu falei assim, mas que homem que está falando comigo com uma forma tão pesada, se eu nem sequer converso com ele, conheci ele agora. Aí eu entendi. Hoje nós entendemos na palavra, porque é homem severo. Então a necessidade daqueles para com seus, ele tratar com severidade. Ele tratar com severidade. Por isso que cada um de nós aqui, todos na igreja, já foi puxado a orelha. Todos. Todos. E todos que foram puxados a orelha e tomaram como correção e receberam, cresceram. Por isso que se cumpre a palavra em Provérbios, né? Que fala, irmão Bruno, que fala, gosta de falar bastante. Aquele que escuta o conselho é o quê, irmão Bruno? Quando fala daquele quando escuta o conselho e recebe de bom grado no coração. Se torna mais sábio. Se torna mais sábio. E o que ignora, né? Que faz, que não aceita a correção. É uma pessoa insensata, tola. É isso, aquele que orienta, acolhe um inimigo, né? Se torna inimigo daquele que o orientou. Exato. Então é isso, irmãos. Então a gente vai entendendo. Hoje quando eu paro assim, eu olho para a igreja assim, ó. Porque todos nós, a gente olha um para o outro. Cada um vai olhando para o outro. Assim, a gente vai olhando para o outro. Você olha para o seu irmão, você vai assim. Nossa, até ontem. A gente conversa muito isso entre a gente, irmãos. Até ontem a gente viu os irmãos só por áudio. Só por live que a gente gravava as lives. Né? A gente viu os irmãos só do outro lado. Hoje eu estou vendo meu irmão aqui face a face. Eu estou vendo a parte de mim, porque é um corpo. Eu estou vendo parte de mim. Aí você está vendo seu irmão, aí você fala assim, eu estou vendo uma parte de mim aqui. O meu irmão, na mesma interesse, na mesma fé, num só batismo, numa só imersão, num só espírito. Aí você vê, irmãos, é diferente de lá, de fora. É maravilhoso. Por que eu estou falando tudo isso? Para a gente ver a forma do acolhimento. E aí a gente lembra de José. A gente vai entrar lá em passagem de José. Irmão Chau trouxe, né? Ali em Gênesis 37. Hã? Provérbios 9. Lê, pode ler. Lê pra gente, irmão. O irmão está falando da orientação. Aqueles que são sábios. Que quer realmente, igual o irmão está falando, caminhar na presença, praticar. Porque nós estamos aprendendo a como se comportar. Começa aqui para refletir lá em cima. Quando você pega aqui Provérbios 9 fala assim, orienta a pessoa que tem sabedoria e ela será ainda mais sábia. Ensina o homem justo e ele aumentará em muito o seu saber. Aí quando você pega aqui no Provérbios 9:8, fala assim, portanto não admoesta o escarnecedor, para que não te aborreça. Repreenda o sábio, ele te amará. Assim seja. Gênesis 37, amados irmãos. Página 82. Gênesis 37. Gratidão, obrigado, irmão Samuel. Gênesis 37, que a gente viu ali, irmão Chau, ele comentou sobre a história ali de José, que remete tudo, irmãos, completamente tudo, a vida do nosso papai, tudo. E é necessário, uma das coisas que eu falo para os irmãos, porque é necessário você pegar todas essas histórias de acontecimento, e algo quis assim.
para que essas coisas, conforme Paulo fala, servisse como que? Alegoria. Alegoria é algo para representar algo. Foi pego todas essas histórias para representar algo aqui na frente. Ial não se perdeu em nada, Ial não se perde em nada. Tudo. A história de Jó. Eu sempre fui amante da história de Jó. E quando assim papai foi trazendo gradativamente sobre o esclarecimento de Jó, e a gente vai ver, estava se tratando de coisas celestiais, filhos celestiais. E aí você entender e fala assim, pai, tudo isso que foi falado e fora, a gente não compreendia nada. Textos isolados, lidos por esses homens que não sabiam nada, até que no tempo do fim levantasse o intérprete, a qual nos esclareceria do que? Da palavra revelada. Isso é grandioso, irmãos. Gênesis 37, 1. Isial, Jacó, habitou a terra de Canaã, onde seu pai, Isaac, tinha vivido com os estrangeiros. Na King James, irmãos. Fala assim no 2, 37, 2. Essa, portanto, é a história da família de Isial. Quando José, seu filho, tinha 17 anos, pastoreava os rebanhos das ovelhas e cabras com seus irmãos. Mostra que José, né, na sua já mocidade, novo, ele já o que? Ele cuidava ali do rebanho. Ele cuidava das ovelhas do seu pai. E quando a gente pega para os nossos dias de hoje, a gente vê a condição da igreja sendo cuidada, sendo pastoreada, sendo que conduzida por ele. Isso é maravilhoso, por quê? Porque ele está nos guardando. Por que eu falo isso com os irmãos? Aí você deixa e abre lá em Isaías e Alcha. Pode abrir Isaías e Alcha. 40. No 313. E Alcha 49. No 314. É muito grandioso, irmãos. É muito grandioso quando a gente vai sendo esclarecidos. Nós vamos sendo esclarecidos. E Alcha 49. Fala assim, ó. Sobe a um alto monte, mensageiro de Sião. Eleva tua voz com vigor, mensageiro de Alxalã. Eleva a voz, não temas, diz a cidade de Alda. Eis aqui o vosso Ial. Eis aqui o mestre Ial. Ele vem com poder. Seu braço. Quem é o braço? Micaial. O braço é Micaial. Aí fala, seu braço assegura a sua autoridade. Eis com ele o seu, eis com ele o seu salário. Aí faz link com o que, irmão? Irmão Murilo. Quando fala assim, ó, eis com ele o seu salário. O que você lembra? Na passagem para te ajudar, em Lucas. E também com Provérbios. Uma resposta sábia. Para a igreja também ser também cada dia mais sábios. Da mina. Hã? Da mina. A palavra da? Da mina.
Exato. Então, respondendo foi mais simples assim, vou responder só mina para eu não me complicar. Exatamente isso. Porque quando fala aqui, ó, eis aqui o mestre Al, ele vem com poder. Seu braço assegura a sua autoridade. Eis com ele o seu salário. Quando fala eis com ele o seu salário, aí a gente lembra de Provérbios. Na mão direita, longos. Na mão esquerda, aí a gente lembra, o homem de nobre origem que foi, saiu da terra longínqua para investir na realeza, para depois voltar. Pode. A gente pode lembrar também de Zacarias 11, que veio o salário. Hã? Ok? Mas fala o que Zacarias 11, 12. Fala para mim. Ele pede o salário dele para a igreja, né? Escritas moedas, porque é referência do preço. Aí meu salário Não nesse ponto. Não nesse ponto. Porque o salário dele aqui é mostrar a condição que ele é dono de tudo. Entendeu? Mesmo ele... Aí ele está pedindo a igreja. Isso. Ali ele está pedindo a igreja. Exatamente, ele está pedindo a igreja. Porque na condição a gente vê, é aquela condição de Gálatas. Mesmo ele que, sendo dono de tudo, ele se coloca no meio como escravo, né? Mesmo sendo de tudo, ele o que? Não, de forma alguma, se exaltou. Mostrando, ele veio, trabalhou o que? A terra. Porque ele é dono de tudo. Então ele trabalha a terra desde a sua juventude. Então mostrando, está trabalhando. Porque a terra é dele. A herança é dele. E uma herança a qual a gente sabe que Satanás, Lúcio, quis usurpar. Porque ele é usurpador. Mas ele sabe tudo antes que Satã, ele lança, ele fala, ele já sabe o que está no seu coração. Por quê? Ele já sabe o que está no coração imandiene. Ele sonda. Exatamente. Isso é resposta rápida e sábia, irmãos. Os irmãos, papum, dominou. Porque ele já sonda o coração. Quem conhece o íntimo de algo, senão aquele espírito que é de algo? Se o espírito daquele que é de algo. Entendeu? Só ele. Está em 1 Coríntios 2, finalzinho ali, vocês depois podem lembrar. Aí fala aqui, eis que o mestre Al, ele vem com poder, seu braço assegura a sua autoridade, eis com ele o seu salário. Eis com ele o seu salário. O salário da igreja está na mão dele, a qual a recompensa que será o quê? Distribuído. Porque ele é homem severo. Você trabalhou, você vai receber. Por isso que a igreja, ela está trabalhando junto com ele. Ele vem, trabalha a terra e a igreja trabalha junto. Todos na igreja têm um papel fundamental. Todos na igreja trabalham. Não tem preguiçoso na igreja. Todos na igreja trabalham. E por todos na igreja trabalhar, todos vão receber a sua parte na herança. Vão receber a parte do seu salário. Esse versículo 10, na Bíblia tem jeito, parece que está melhor. Lê pra gente, fala alto, irmão Magela. Com voz de trombeta. Isso aí é Ishaiah, Yaush, né? 40:10 fala assim: Yaush, o Eterno, vem com poder. Com seu braço forte, ele governa. A tua paga está com ele. Diante dele, segue o teu galardão. É a parte do braço forte, né? O anjo forte, né? O galardão. Aí continua, né, irmãos? Eis com ele o seu salário. Diante dele, a sua recompensa. Aí fala, como um pastor, nós lemos aqui em Gênesis 37, que nós estávamos dentro de José, que estava o quê? José estava cuidando das ovelhas do seu pai. Estava cuidando das ovelhas do seu pai. Aí você pega aqui e fala, ó, como um pastor, aí você lembra de Zacarias 13, né? Irmão Shaul também cita muito. Que fala, né? Aquele que trabalhava a terra, que fala, né? Que diz, que são essas feridas em teu peito? Aquelas que eu recebia na casa dos meus
amigos. Aí depois embaixo fala, fere o pastor. Fere o pastor. E o homem, e separa o homem do meu companheiro, né? Mostrando a condição daquele pastor. Aí eu pergunto, sempre eu volto assim para os irmãos não se perder, porque às vezes são estudos passados, mas ficam para trás e tem irmãos que esquecem. Quando fala assim, que ele separou com a espada o pastor do homem, meu companheiro. Quem é o homem companheiro de Ial, irmão Oswaldo? Companheiro de Ial? Isso. Hoje, mediante o crescimento dos estudos que a gente está tendo. Hã? Filadélfia é a companheira de Ial? Zacariel 13. Vamos abrir em Zacariel 13, irmãos. Está vendo a necessidade? Ial toca no coração da gente, para a gente perguntar, irmão, você sabe por quê? Eu estava ouvindo as ministrações dos irmãos, aí eu falei assim, vou adentrar nesses pontos, e a gente vai ouvindo, irmão, as perguntas que vai direcionada, e a gente vai vendo os pontos de dúvida. A gente vai vendo, porque as perguntas são feitas, a demora dos irmãos responder, aí você fala assim, se os irmãos estão tendo dúvida nesse ponto, eles também vão ter dúvida nesse. E assim você vai vendo os pontos de dúvida. Quando vai ver, você vai achar que a igreja está chegando na maturidade, igual o irmão Bruno traz sempre, já era para ser mestres, pelo tempo de que está no nosso meio, mas tem que voltar nos rudimentos básicos. Irmãos, vamos lá, Zacariel 13. 1680. Zacariel 13. Zacariel 13. 1680. Zacariel 13, vamos começar aqui da partir do 7. Vamos começar no 5. Vamos começar no 5. Vamos começar no 5. Zacariel 13, 5. Fala assim, ó. Presta atenção, irmão Oswaldo. A cada um dirá. A cada um esse provérbio dirá, não sou profeta, sou homem que trabalha a terra, pois a terra é minha propriedade. Está vendo o que nós estávamos lendo, irmãos? É o homem que está trabalhando a terra, porque a terra é a propriedade dele. Então, mostrando, trabalha desde tempos antigos e continua trabalhando agora. Por quê? Porque tudo é dele, por herança. Mas mesmo ele sendo de tudo, ele o quê? Ele não se desfere de um escravo. Por quê? Porque o escravo, até que ele receba, igual ele está na condição, até que ele receba tudo que é dele, ele trabalha como qualquer outro. Ele trabalha. E aí é que está, irmãos. Você sabe o que eu vejo? Uma coisa que eu faço uma observação. Yahshua, quando ele veio lá atrás, eu sempre fiz essa pergunta, eu ficava assim, perguntando assim, Yahshua poderia ter o que ele quisesse. Ele poderia ter o que ele quisesse. Mas ele não se ocupou com nada. Você sabe o que ele queria? Queria não, que era a vontade. Era só levar a palavra. Ele não tinha onde reclinar a cabeça. Ele ia, levava a palavra e não tinha onde reclinar a cabeça. Aí hoje, quando eu vejo voltando de novo nas confusões da Babilônia e fora aí, você vê que, nossa, tem que ter um conforto daqueles assim, que não, tem que ter um lugar para recepcionar, tem que ter isso, tem que ter aquilo. Aqui foi tudo com muito suor. Eu fui vendo o irmão Isalim, o irmão Murilo, uma luta, os irmãos lá para fazer, o irmão Chau com os irmãos lá, para trazer um maior zelo para acolher, fazendo ali, cada um dando um pouquinho de si dos irmãos que contribuíram para fazer, tanto lá, os irmãos para aumentar aqui, e eles ali, só tirando aqueles pastores, como diz, que devoradores,
arrancando das pessoas até a última carne, irmãos. Arrancando mesmo. Aí eu paro assim, eu me fico assim me perguntando. Olha para você ver como que é as coisas. Você vê que papai aqui na frente, como é que ele, as mesmas condições de Auschwitz. Aí você fala assim, por quê, irmão? Porque quando a palavra fala que nada se descreve, nada se difere do escravo, mesmo sendo dono de tudo, aí você vê Auschwitz lá, se eles soubessem que estava no meio deles. Ó, se eles soubessem. Mas em momento algum, se o quê? Se usurpou, irmão, de falar assim, não, aqui, ó, que vocês não sabem nem quem está falando com vocês. E a mesma condição, aqui na frente, aí você vê a condição do papai aqui na frente, ele vem, não se colocando na condição de dono de nada, até quando ele saber que ele vai receber aquilo que tudo é dele. Mas trabalha, nem à toa que agora está trabalhando, irmãos. Trabalhando, mas coloca o encargo de nós, a igreja, nós contribuímos cada um com um pouco. E principalmente nós anciãos, porque aí a gente tem que estar buscando, estar alimentando, para também oferecer a parte de uma porção que foi dada para a gente, para dar para a igreja, que é o quê? Que é a porção do Espírito, que é compartilhado. Isso é maravilhoso. E todos trabalhando. Todos aqui trabalhando. E aí fala assim, irmão Oswaldo, ó. A cada um dirá, não sou profeta, sou homem que trabalha a terra, pois a terra é minha propriedade, desde minha juventude. E se lhe disserem, que são essas feridas em teu peito? Ele responderá, aquela que recebi na casa dos meus amigos. Aí no 7, espada, levanta contra o meu pastor e contra o homem, meu companheiro. Tá vendo? Espada, levanta contra o meu pastor e contra o homem, meu companheiro. Quando fala contra, papai já falou, não é contra, viu? É só para falar separação. Irmão. Pode falar, irmão Bruno. Só fazendo adentro aqui do que o irmão falou aqui em Zacarias 13:5, é tremendo que aqui já aponta para aquele que viria no final dos tempos, fala assim, a cada um ele dirá, não sou profeta, sou homem que trabalha a terra, que o irmão trouxe lá em Gálatas, que sendo dono de tudo, aquele sendo dono de tudo, ele não se diferenciava do escravo, do servo. Porque aí lembra, só ler uma parte que faz um link, aí você lembra de Lucas 7, não precisa dos irmãos ler, eu vou só ler para os irmãos ver. Quando Iau, que nós sabemos que aquele corpo que foi madeirado era o corpo de Iau, aí ele fala assim, então que foste ver um profeta? Eu vos afirmo que sim, é mais do que um profeta, é dele que está escrito. Eis que eu envio meu mensageiro à tua frente, ele preparará o teu caminho diante de ti, mostrando que aquele que viria com quê? Com vestes simples, a condição do ancião, que hoje nós vemos, que não se difere, irmão. Não tem como olhar para ele, é ele. Nesse momento, não. Porque a palavra fala, é mais do que um profeta. E nós vemos aí a palavra sempre sendo traga para nós, aquele que trabalha a terra desde a tua juventude, apontando para aquele que era o herdeiro. Ó, o herdeiro vai compreender que trabalha a terra desde a sua juventude, porque gratidão a Iau, e a Iauxa teve um que trabalhou a terra, para hoje nós compreender esse segredo que o irmão trouxe. Tudo foi escrito para o nosso ensinamento, Romanos 15 fala sobre isso, tudo foi escrito para o nosso ensinamento. E assim como aconteceu com Iau na vinda dele, assim também acontece com a vinda do filho. Não se difere. O irmão leu aqui. A cada um, ele dirá, não sou profeta, sou homem que trabalha a terra, pois a terra é minha propriedade desde a minha juventude. Isso é muito lindo. E Lucas fala, o que foste ver no deserto? O que foste ver? Um profeta? Eu digo,
Ele é mais do que um profeta, é o que? O homem que trabalha a terra. Eu só queria fazer esse adentro que o irmão trouxe, que eu achei muito lindo. Gratidão, irmão. Assim seja. Pode sim, irmão. Pode. Fala algo para os irmãos que eu falaram. Vocês lembram de José, que o irmão trouxe? José, ele trabalhou desde a juventude. Bem novo, ele já estava trabalhando com o rebanho de seu pai. E a condição de Zacarias 13 que fala: espada, levanta-te contra o meu pastor, o pastor que trabalha a terra. Exato. Levante como meu pastor e contra o homem meu companheiro. Ou seja, o filho foi separado do pai. Os irmãos se separaram, entende? Estou falando? Com certeza. Estou separando o filho do pai. Brincando aqui, o que o filho foi separado do pai. E quando o filho é separado do pai, é o que o irmão Bruno falou, inclusive eu ouvi a ministração do irmão. Ele não vem numa condição que é reconhecido, porque lá na frente José não é reconhecido pelos seus irmãos. Exatamente. José não é reconhecido, porque ele vem com as vestes simples, vem com as vestes dessa terra, de ancião. E não é reconhecido, porque José também do Egito não foi reconhecido pelos seus irmãos de imediato. Exatamente. E o irmão falando, interessante aqui que fala, que são essas feridas em teu peito, que é a condição da túnica que foi tirada dele. E lembrando também das pedrinhas. E quando nós pega em Lucas uma palavra muito maravilhosa, quando você pega Lucas 4, 23, se eu não me engano, fala assim: usarás de provérbio, médico, cura-te a ti mesmo. Mas nós vemos, irmão, tantos sinais em nosso meio. E o irmão falou sobre o Evangelho de Lucas. Lembrando que Lucas também era o quê? Médico, sempre apontando para aquele que trabalha a terra arduamente. E isso, irmão, é para alimentar a nossa fé. Isso é algo maravilhoso. Os irmãos não estão ouvindo, tem que colocar o microfone. É igual eu estou falando aqui, irmãos, quando você pega Lucas 4, 23, fala assim: usarás provérbios, médico, cura-te a ti mesmo, fazendo a condição desse aqui que foi ferido, que viria no final dos tempos. Vou passar a palavra para o irmão em nome de Papai Alto. Então, irmãos, aí, irmão Oswaldo, quando a gente pega aqui, ó, no 7, e fala: espada, levante contra o meu pastor e contra o homem meu companheiro. Aí eu vou perguntar, irmão Moacir, quem é o homem meu companheiro aqui, irmão Moacir? O irmão Moacir não, o irmão Robson de Londrina. Santa Catarina, Londrina mesmo, irmão? Londrina, né? De Londrina. Tem dois Robson. Santa Catarina esse aqui, ó. Que é Santa Catarina. Santa Catarina e Londrina. Então é Santa Catarina. Irmão de Robson de Santa Catarina. Isso. Quem é o homem meu companheiro aqui então? E Alves. Aí, irmão Oswaldo, pra você entender. Esse é o companheiro de Al. Por que ele é o companheiro de Al? Aí você lembra de quê? Hã? Companheira? Nossa, irmão. Nós somos de Zacarias, mas só você lembrar de Zacarias. Se nós estamos lembrando de Zacarias 13, e foi uma ministração que nós trouxemos ela arduamente, primeira coisa que você tem que lembrar: pera, se nós estamos falando de Zacarias, está falando de um pastor e está falando de um homem companheiro. Você já tem que ligar as conexões. Aí vai assim: não, então está se tratando aqui de dois personagens aqui, um e outro. Quem é um e quem é o outro? É assim que a gente vai fazer um link, igual falando aqui, ó. Quando fala assim, espada, separa o pastor do homem, meu companheiro. Aí você lembra de quê? De qual passagem? Remete a qual passagem? Que foi separado. A espada levantou e falou assim: separa o pastor do homem, meu companheiro. Irmão Davizinho. Hã? Isso. Aí fala: separa o pastor do homem, meu companheiro. Outra passagem, o link, essa passagem, o link. Tantos links, não precisa que eu falo que seja. Hã? Irmão Jonathan, que é um irmão que estuda muito também, afiado. É aquela palavra que o São Paulo fala, que a palavra é capaz de separar juntas e medulas. Juntas e medulas, Hebreus. E a alma do espírito. 4, exato, Hebreus 4. Hebreus 4, exatamente isso. E separa.
um do outro. Então são links, irmãos. São links. Então os irmãos têm que lembrar, nossa, quando foi falado que a palavra, a espada, ela é mais penetrante como espada de dois gumes, a qual ela separa a alma e o espírito. Junto em medula, a alma e o espírito, ele separa os dois. Então os irmãos têm que lembrarem esses pontos. Aí a gente voltando lá em Alcha 40, 10, e fala, né? E Alcha 10, na Bíblia Alxalã, viu, irmãos? 1314. E Alcha 10, ou 40, 10. 1314. Aí fala, eis aqui o mestre Ial. Ele vem com poder, seu braço assegura com sua autoridade, eis com ele seu salário, mostrando a condição do homem que foi investir na realeza para depois voltar. E quando ele depois voltar, que é um homem severo, ele vai retribuir conforme aqueles que trabalharam. Com ele seu salário, diante dele a sua recompensa, é a recompensa. Aí continuando, como pastor, é o que nós lemos, o que nós estávamos lendo lá do início, igual o irmão Chau fala, não consegui sair dentro dessa parte ainda, irmãos. Aí fala, como pastor, ele apacenta seu rebanho. Com braço, reúne os cordeiros. Reúne, mostrando a condição da igreja sendo reunida. Com braço, reúne os cordeiros. E estão mostrando, todos nós estamos sendo reunidos. Todos aqueles que estão lá fora. Quando a palavra fala assim, vem para BH. Papai fala, vem para BH. Os irmãos estão sendo o quê? Estão vindo, estão sendo reunidos. Aí continuando. E carrega-os no colo. Conduz carinhosamente as ovelhas que amamentam. Por quê? Estão sendo alimentados. Estamos sendo alimentados. Carinhosamente. Então, é a necessidade. Aí a gente volta em Gênesis 37. Página 82. Isso tudo para mim chegar em outro ponto. É para você ver, irmãos. Muito forte. Aí fala, né? No 2. Gênesis 37, 2. Essa, portanto, é a história da família de Isial. Quando José, seu filho, tinha 17 anos, pastoreava os rebanhos de ovelhas e cabra com seus irmãos. Cooperava com os filhos de Bila e filho de Zilpa, mulheres de seu pai. Entretanto, José compartilhava com seu pai sobre a fama dos seus irmãos, mostrando a condição, uma condição celestial, que a gente vê de tudo aquilo que os irmãos faziam, ele estava separado, não queria se misturar das coisas erradas com os irmãos faziam. E hoje a gente vê uma condição aqui terrena, que quando ele vem para o tempo da igreja, quando ele se iniciou, ali a gente pega quando ele estava ali na condição, ali a gente lembra de Samial, né, que falava que ele, mesmo ali debaixo, ali, né, ali Eli que estava, Eli falava para Samial, né, Ial falava com Samial. Samial. E ele levantava, eis-me aqui. Aí, para os irmãos que não entendem, que às vezes tem que voltar, porque eu já fiz, nossa, irmão, já fizemos ruminar demais nas lives sobre essa passagem. E eu sei que tem irmãos, tem recente, papai fez uma pergunta, foi para o irmão Paulo Roberto. Irmão Paulo Roberto ainda respondeu, ainda faltou no crescimento, agora já acredito que já sabe, né, irmão Paulo Roberto? Que aí pergunta, quando ele estava lá, né, nas denominações, ele esteve lá, ali, quem falava com ele era Satanás ou era Ial? Era Ial. Aí qual que é a prova que a gente tem disso? Samial. Porque Samial, mesmo ali dentro, ele se vindo ali dentro ali, do tempo ali de baixo ali do todo ali de Eli, mas a gente vê que é Ial que falava com ele.
É Yahweh que falava com ele. Então é a condição que o papai, desde quando ele estava lá nas denominações, ele já deu muito testemunho aqui para a igreja, muito testemunho. Ele nunca concordou com as coisas erradas de lá, mas por quê? É porque o Espírito que já habitava, já falava no íntimo de papai, falava assim, isso aqui está tudo errado. Mas era necessário um tempo ali. Aí vocês lembram de quê? José, no Egito. Por que foi necessário José no Egito? Para depois, José, ele o quê? Ele libertar a sua família da fome. Aí nós lembramos da tribulação que há de vir sobre esta terra. Então foi preciso tudo isso para que lá na frente eles reconhecessem quem é ele. Esse Egito, esse povo reconhecer quem é ele. Que Yahweh fala na boca dele. Assim como o faraó ali falou no Egito. O que o faraó falou? Falou assim, o seu Yahweh, Samuel fala, né? Se Yahweh me disser, eu falarei. E chegou um momento que o quê? Que ali faraó, ele entendeu que Yahweh falava na boca de José. Porque ali a passagem remete a vários pontos, irmãos. Vários pontos. Igual quando a gente pega a necessidade, a gente vê ali quando... por que José foi enviado para o Egito, a gente vê a túnica, foi maravilhoso a gente ter o esclarecimento da túnica, né? A túnica ficou com o pai, aí, que o pai fez, né? Preparou para ele uma túnica ali, o quê? Toda o quê? Colorida, e a gente entende que é o quê? Que é a plenitude, a gente entende o candelabro, e você entende que ele vai para o Egito sem o quê? Sem a túnica, mostrando, ele veio nesse Egito, né? Mas mesmo no Egito ali, você vê que Yahweh preparou para que depois ele o que? Alimentasse os seus irmãos. Foi necessário para que os irmãos fossem alimentados e os irmãos depois reconhecessem quem ele era. Mas eu estou falando tudo isso, irmãos, isso tudo é só para me chegar num ponto, que a gente vai começar a entrar agora. E eu não fui na ministração de quarta-feira, mas eu escuto no mínimo 5, 6 vezes. Eu vou escutando. Porque é muitos pontos. Tudo que papai ele fala, igual eu falo para os irmãos, fica do lado, assim, ó, os irmãos que às vezes gostam de ficar distraídos, querer ir no banheiro, nas horas que dá vontade, não consegue segurar. Papai fica com a ministração toda, a gente fica aqui o tempo todo. Eu já falei com o irmão, toma uma garrafa dessa de água, eu não dá vontade de ir no banheiro. Por quê? Porque quando você está com o coração, a mente blindada e você está voltado somente para Yahweh, irmão, a vontade passa. Mas, se você ficar disperso, infelizmente, você vai se ocupar com outras coisas. A gente lembra de Marta e Maria. Marta, né? Ela foi ocupar com os afazeres da casa. Maria, ela ficou aos pés do mestre. Quem escolheu a melhor parte? Maria. Porque a palavra fala o quê? Que Maria, e Alcha ali falou assim, a tua irmã, Marta, ela escolheu a melhor parte. Porque ela ficou o quê? Aos pés para ouvir, ficar aos pés para ouvir o ensinamento. Aí quando você lembra aos pés, você lembra do quê? De Yalcha 52, que fala, quem é esse que desce de Sião? Como são belos os pés daquele que anuncia o evangelho da salvação. Ele estava anunciando a palavra da salvação ali. E uma estava o quê? Dispersa.
e a outra estava aos pés. É à toa, irmãos? Não, as parábolas têm um significado. Eu e o Marco, pouco tempo, nós ficávamos conversando com ele, nós ficávamos assim, não, porque as parábolas, todas as parábolas que eram contadas, eu falava assim, gente, essa parábola tem um significado. Mas era tanto contado errado nas denominações, até que quando viesse o intérprete, aí a gente entenderia de forma explicada que ela teria o sentido para o nosso tempo. As palavras contadas, filho pródigo. Aí você pega a parábola do que? Mestre, porque tu ocultastes, mas a nós tu nos revela. Ele fala assim, a vós é dado a conhecer os segredos do reino, mas a outros eu falo em parábola, para que ouçam e não entenda, ainda que pregue não compreenderão os segredos do reino. Aí eu ficava me perguntando isso. Olha para você ver. Se Yahshua ali, ele fala, a vós são dados a entender os segredos do reino, mas a outros eu falo em parábola, para que ouçam e não entendam, para que ainda que pregue não compreenderão. Mostrando, eu quero que vocês compreendem, porque vocês estão sendo esclarecidos daquilo que eu quero revelar. E assim, irmãos, é nosso tempo. Assim como Yahshua escolheu lá, papai, quando ele traz a palavra, ele entra no seu íntimo, ele te esclarece, você ali está sendo o quê? Está se cumprindo aquela palavra, da parábola se cumprindo aqui em você. A você compreendendo aquilo que outros, eles queriam entender, mas não conseguem. Mas está sendo esclarecido para você. Por isso que 1 João 4, antes da gente entrar onde que a gente vai entrar, olha o que fala. 1 João 4. Página 2126. Primeiro. 1 João 4. 2130. 1 João 4. 1 João 4. Aí fala assim, ó. 1 João 4, 1. Amados. Página 2130. Aí fala assim, ó. Amados. Não acrediteis em qualquer espírito. Quando fala assim, não acrediteis em qualquer espírito, o que você entende aqui, irmão Bento? Quando fala assim, não acrediteis em qualquer espírito, o que você entende aqui? Em qualquer, pega a palavra qualquer espírito. O que você entende de qualquer espírito? Não acrediteis em qualquer espírito. O que você entende quando fala assim, não acrediteis em qualquer espírito? Eu sei que você sabe, você vai responder certinho. Nós já falamos tantas vezes. Quando fala assim, não acrediteis em qualquer espírito, é porque há outros espíritos. Há o espírito que é de Yahweh e o espírito que não é de Yahweh. Por isso que nós temos aí fora esses espíritos que são diversos. E é exatamente o espírito do eu a qual engana este mundo. E você vai entender na continuidade da ministração, da leitura aqui, ó. Não acrediteis em qualquer espírito, mas examinais o espírito. Tá vendo? Examina os espíritos para ver se são de Yahweh. Pois muitos falsos profetas, né, vieram ao mundo. Isso, reconheceis o espírito de Yahweh. Todo espírito que confessa que Yahshua veio em carne é de Yahweh, mostrando, reconhecendo que ele veio 100% homem. É uma coisa que eu sei que tem muitos irmãos aqui que também têm dúvida. Quando fala assim, que ele veio em carne, é para os irmãos entender que ele veio 100% homem, porque as denominações, eles trazem que ele veio 100% Yahweh e 100% homem. Veio um e outro. Não existe. Por isso que fala que eles exigiam toda a sua substância. Sofreu. Aí fala, não acreditei em qualquer... nisso conhecer, no 2, nisso conheceis o espírito de Yahweh, todo espírito que confessa que Yahshua veio em carne é de Yahweh. E todo espírito que não confessa Yahshua não é de Yahweh. Este é o espírito anti-Machia.
Dele ouviste dizer que ele virá, e agora ele já está no mundo. Vós, filhinhos, no 4. Vós, filhinhos, está falando agora para a igreja. Vós, filhinhos, sois de Al, e vós os vencestes, porque o que está em vós, agora está falando do Espírito que está em nós. Aí fala, porque o que está em vós é maior do que aquele que está no mundo. Quem? O Espírito do erro que a qual está operando nesse mundo. O que está em nós é maior. Aí é um segredo que agora vem na minha cabeça aqui, irmãos. Vai você ver. Que fala assim, o que está em nós é maior do que está no mundo. Sendo que, se nós temos o Espírito da poção, que é a qual vem do temor de Al, que vem da sexta arte, que é Micael, e sabemos que ele foi entregue a ele, e ele tem um temor de Al. E sendo assim, é o que Al fala, tendo temor de Al, e Al está sustentando em tudo. Então, mostrando, se nós estamos nele, aí fala a condição aqui, ó. Por isso que fala, vós sois de Al, e vós os venceste, porque o que está em vós, ó, o Espírito compartilhado dele. O que está em vós é maior do que aquele que está no mundo. Está vendo a importância de estar nele? A importância de nós vivermos nele? De termos esse Espírito compartilhado em nós? Não deixar que esse Espírito saia do temor a Yahweh, a qual é repartido. Por isso que fala, porque o que está em vós é maior do que aquele que está no mundo. Você vê que aqui está apontando para o antimachia. Você vê que ele está no mundo, mas nós ainda somos maior do que ele, irmãos. A igreja, o corpo, a igreja, ele vem contra essa casa. Ah, lembrei. A casa. Você lembra da casa, que é aquele homem que cavou e o quê? E colocou sobre o alicerce uma casa, o quê? Bem firmada. Veio as ondas contra essa casa e o quê? Não a derrubou, não a abalou. Por quê? É esse evangelho, engano que vem, mas bate contra essa casa, mas essa casa, ela não é o quê? Ela não é abalada, porque ela colocou a sua confiança nele. Vocês entenderam agora, irmãos? Isso que é maravilhoso. Esses pontos que é maravilhoso, irmãos. Pode falar, irmão Marcos. Fala alto. Ô, irmãos, o irmão Bruno, ele trouxe a passagem, né, falando ali, né, que homem nascido de mulher não existe o maior. Aí, ali ao visível, falando, apontando para aquele que era, no futuro, o maior. Falando de Alhana, mas a gente sabe que aponta para Micael. E aqui, para vocês verem, ó, vós, filhinhos, sois de Al, e vós o vencestes, porque o que está em vós é maior. É maior. Por quê? Porque fala assim, ó, é maior do que aquele que está no mundo. Homens nascidos de mulher neste mundo não tem maior que Alhana. Apontando para Micael, raça do temor, que não tem maior do que nesta ele, terra do que ele. Verdade. Por isso que nós somos maiores. É grandioso, irmãos. E o Espírito da Machia, Emmanuel já estava na terra. Já estava. Exatamente. Já está no mundo. Exatamente. É grandioso, a gente vai entendendo esses pontos. Aí continuando, fala assim, ó. Vós, filhinhos, 4, vós, filhinhos, sois de Al, e vós os venceste, porque o que está em vós é maior do que aquele que está no mundo. Eles são do mundo. Por isso fala segundo o mundo, e o mundo os ouve. Tá vendo? Por isso que é fácil as pessoas, irmã Maria, serem levadas por essa palavra do erro. Por quê? Porque aqui a palavra está dizendo aqui, ó, eles são do mundo. Por isso, fala segundo o mundo. Segundo as coisas deste mundo. Nós falamos língua dos anjos. Eles falam segundo as coisas terrenas. Aí fala, por isso falam segundo o mundo. E o mundo os ouve. Tudo que essa terra é falado dessa terra, prosperidade, ganhos lucrativos, e tudo que você pensar aí você vê que é tudo isso artimanha de Satanás para ganhar o povo.
e usa o espírito do erro para levar o povo ao engano. E assim faz esse povo ficar o povo que escravizado, preso. Por isso que nós, conforme a palavra em Yahshua 14, fala que nós proclamaremos a libertação dessa nação, desse povo. Aí continuando, eles são do mundo, por isso fala segundo o mundo, e o mundo os ouve. Nós somos de Yahweh. Agora é nós. Nós somos de Yahweh. Quem conhece Yahweh nos ouve, mostrando o corpo. Aquele que conhece Yahweh nos ouve. E esses o que? Seguem. Aí continuando. Quem não é de Yahweh não nos ouve. Quem não é de Yahweh não nos ouve. Aqui para os irmãos entender, aquele que não é daquele que está trazendo a palavra. Vocês estão entendendo o que eu estou querendo dizer, irmãos? Sim. Aquele que não é dele não vai vir. É verdade. Aquele que não está entendendo essa mensagem, o que é que nós iniciamos falando? Não está entendendo a mensagem. Aí continuando. Nós somos de Yahweh. Quem conhece a Yahweh nos ouve. Quem não é de Yahweh não nos ouve. Nisso conhecemos, a igreja, nisso conhecemos o Espírito, tá falando agora de uma pessoa, o Espírito da verdade e o Espírito do erro. Irmãos, aqui já está distinguindo duas pessoas, dois personagens. Esses que estão ouvindo a palavra de Yahweh, que ouve a palavra de Yahweh, como é que você vai ouvir a palavra de Yahweh? Através do mensageiro que é boca de Yahweh. Aqueles que ouvem a palavra de Yahweh e a pratica, que é semelhante, a gente vai ver que é o homem que cavou fundo e colocou o alicerce, e fala que colocou a casa, e estabeleceu a casa sobre esse alicerce, não será o que? Abalado, não será o que? Confundido com aquela água que viria. Baterá de frente, mas o que? Não vai causar dano. Faz a conexão com essa passagem. Por que faz conexão com essa passagem? Porque esses já estão o que? Alicerçados nessa verdade. Esses distinguem quem é da verdade e quem é do erro. Não. Essas palavras de fora não me enganam, não. Por quê? Porque sabe, irmãos. Sabe quem ele é. Isso é maravilhoso. Mas aí, irmãos, pode falar, irmão Bruno. Pode comentar. E o irmão falando aqui. Fala aqui, ó. O irmão falando aqui sobre o Espírito da Verdade, aí lembrando de Eliezer na época de Abraão. E ele clamou, ele falou, olha, me mostra qual será a esposa para o filho do meu mestre. E naquele momento o anjo conduz a esposa, a qual agradaria tanto Abraão e tanto Isaac. E quando você pega aqui hoje, no final dos tempos, a mesma coisa, o Espírito, ele conhece os seus. Ele conhece, ele conduz até Eliezer. Por isso que quando você pega, eu queria ler uma palavra aqui, ó, 2 Timóteo capítulo 2, 2 Timóteo capítulo 2, versículo 15, fala assim, procura isto sim, apresentar-te aprovado diante de Yahweh, como obreiro que não tem do que se envergonhar e que maneja corretamente a palavra da verdade. Evita, pois, conversas inúteis e profanas, porquanto os que agem assim promovem ainda mais a impiedade. E tais palavras se alastrarão como câncer. Entre estes se encontra Hermineu e Fileto. Eles se desviaram da verdade, viu? Do Espírito da verdade. Proclamando que a ressurreição já aconteceu, que o papai trouxe lá, que essa palavra, ela aponta para o evangelho anátema de Mateus, porque é o que o irmão está lendo aqui, o espírito do erro, da confusão. E em Daniel fala que muitos andarão errantes. Por isso a necessidade de largar esses evangelhos para ser vista como que? Como uma esposa, como uma igreja pura e imaculada. Aí fala aqui, ó. Eles se desviaram da verdade, proclamando que a ressurreição já aconteceu. E com isso corromperam a fé de alguns. Contudo, o firme fundamento de Yahweh permanece inabalável.
e autenticado com o selo da verdade, que é o Evangelho de Lucas, que hoje nós vemos que nos alimenta e também aponta para o Espírito da verdade. Aí fala assim, o mestre conhece os seus, e o mestre é o Espírito, e ele que conduz, irmão. Cada um de nós aqui hoje é o Espírito de Yahweh trazendo de longe cada um de nós, porque ele conhece os seus, conhece o seu rebanho. Por isso que fala, ó, o Espírito traz e o braço pastoreia o seu rebanho. Aí fala assim, o mestre conhece os seus. Aí é uma orientação, aparta-se da injustiça todo aquele que professa o nome do mestre. Essa é a palavra que eu queria só Te dando, dar uma maravilhosa. Sim.